escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, alunos da Escola Dominical. Mais uma vez estamos aqui na abertura, antes que realmente se inicie de fato a nossa escola virtualmente, mas escola dominical. Estamos estudando neste preâmbulo da escola, né? Antes que os alunos cheguem, quando estamos presenciais, não perdemos o hábito e o costume de falar um pouco sobre a Bíblia antes que os alunos vão chegando. Como vocês não vão chegando mais, pelo menos vocês ouvem um pouco a palavra de Deus em casa ou no carro, onde você estiver. Estamos estudando na carta de Paulo aos Efésios, a partir do versículo 18 do capítulo 5, uma vida cheia do Espírito Santo. Aí no capítulo 6, ele entra falando sobre essa vida cheia do Espírito Santo, que deve afetar também a vida dos pais. E eu li no domingo passado, e vós pais, disse que era pais homens, e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina, na admoestação do Senhor. Vimos que uma vida cheia do Espírito Santo, ela proporciona aos homens pais uma família abençoada, filhos seguros, tranquilos, muitas vezes disciplinados ou orientados, mas nunca filhos sem pai, inseguros, sem personalidade. Um pai que assume a responsabilidade dentro da casa, realmente ele vai produzir filhos maravilhosos e uma esposa mais em paz, mais tranquila. Mas a vida cheia do Espírito Santo não afeta somente ao culto, à mulher, ao homem, ao marido, à mulher, aos pais, mas também a vida cheia do Espírito Santo diz, capítulo 6, versículo 5, quanto a vós outros servos, escravos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Olha, você pode achar muito estranho a Bíblia falar sobre escravo. No tempo que o cristianismo entrou para o mundo pagão, havia escravidão. Né? Onésimo, por exemplo, era um escravo de Filemão, para quem Filemão, Paulo escreve uma carta, aliás, linda carta, linda. Bom, em se tratando de servo, como que um servo cheio do Espírito Santo deve ser? Hoje não temos escravo no Brasil, teoricamente. Há muitos trabalhos que são trabalhos escravos ainda, né? De escravo. Mas não é isso que estamos tratando, não quero problematizar esse retalho da vida social brasileira. Mas quero afirmar que nós temos empregados. No lugar de servos aqui, ou escravos, vamos colocar empregados. Bom, contextualizando, tá bom, gente? Mas a palavra é escravo. Contra vós outros empregados, obedecei o vosso patrão, segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Você já imaginou como empregado desse jeito? Você vai ser o top. Seu patrão vai começar a te observar e logo, logo você vai começar a crescer. Eu sempre digo, se Deus me colocasse como um gari, um lixeiro, certamente eu ia começar a juntar papel, plástico e logo, logo eu teria uma empresa para vender papel, uma fábrica, reciclado, plástico reciclado. Certamente que eu não iria parar ali. Se eu, como um cidadão normal, faria isso, quanto mais agora trabalhando para um patrão, aqui é Senhor a palavra, patrão humano. Eu iria influenciar muito mais, porque o meu alvo, quando Deus me colocou ali para ser empregado, e não patrão, poderia ser o contrário também, tá? Ele vai falar sobre o patrão. Se Deus me colocou ali como empregado, é para quê? É para que eu dê testemunho da verdade. Para que esse patrão venha ver um tipo de empregado que ele nunca viu. Para a glória de Deus. Uma pessoa assertiva, criativa, propositiva, não apenas aquele que suga
o horário para receber o seu salário e ir para casa cansado, desanimado, reclamando. Pelo contrário, é um empregado que entra com alegria e que, se possível, depois de fazer o seu trabalho, possa ajudar aos outros. Eu tenho conhecido muita gente assim. Eu tive amigos que eram patrões e tive amigos que eram empregados. Eu sei a diferença de um empregado bom e de um patrão bom. E a Bíblia diz que nós temos que ser bons servos, bons empregados, bons trabalhadores. Eu tenho um amigo, ele é pastor, ele diz o seguinte: Cícero, você tem muita sorte. Uma coisa que eu não tenho é sorte, tá, gente? Você tem muita sorte. Você pega só igrejas boas. Eu falei, eu? Sorte? Quero te fazer uma pergunta. O que você está fazendo às 5 horas da manhã? O que você está fazendo às 10 da manhã? Às 12? Às 14? O quê? Eu conheci, ele era meu amigo. Olha o tempo que você perde diante de Deus e diante da sua igreja para não fazer um bom pastorado. Olha, gente, eu tenho visto tanta gente fracassando. Eu estou falando da minha profissão, que não é profissão, mas da minha profissão. Imagina os outros. Eu sempre falava para a Nedinha, nós tínhamos alguns funcionários lá em São Paulo, e elas faziam alguma coisa errada. E a Nedinha às vezes reclamava comigo, e eu falava, por isso que ela é empregada, não é patroa. Porque se ela fizesse bem feito, ela seria patroa e não empregada. Eu sei que há pessoas chamadas para serem servos, empregados, e chamados para ser patrão, mas todo alvo do empregado é ser um patrão. Todo alvo de um pastor é ser um bom pastor, que cuida, que ama, que acompanha as ovelhas. Todo alvo de um funcionário é que a empresa cresça, e para que ele também cresça como uma empresa. Ah, pastor, mas tem gente lá, tem patrão. Isso é sazonalidade. De um modo normal, um patrão não manda um bom empregado embora. De jeito nenhum. E pelo contrário, eu tenho um amigo agora que trabalha lá em São Paulo, ele é um CEO de uma grande multinacional, ele disse, eu estou indo embora. Mas por que você está indo embora? Aí ele disse o seguinte, porque eu recebi uma oferta da empresa tal, vai me pagar isso. Não podemos te perder. Fizeram a reunião, reformularam o salário dele e ele continuou crescendo. É assim que nós somos. Assim que o servo, cheio do Espírito Santo, deve ser diante do Senhor. E quanto a vós outros, servos, empregados, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como se estivesse servindo a Cristo. Ou seja, você não vai ser um bom empregado só por causa do patrão e de você, por causa do salário, por causa de Cristo. Acima de tudo, não é o salário que tem que aumentar, é a honra do seu Senhor, a quem você representa naquela empresa. Tá bom, gente? Deus abençoe, que nós sejamos grandes empregados. Vejo vocês domingo que vem. Um abraço.